Hoje é terça-feira, dia de Palavra de Fé aqui no seu canal 10. E o Dr. Luiz Carlos Barros Costa, toda terça, está conosco. Infalivelmente ele está aqui, marcando presença. Para nós é uma grande alegria. Um abraço, muito obrigado. O senhor fique à vontade para fazer a nossa Palavra de Fé de hoje. Muito bem. Domingo nós fizemos uma locução interessante na Santa Casa aos pacientes, convidados lá pela organização interna. E nós reportamos, naquela época, a uma realidade interessante. A realidade que nós precisamos documentar em nossa vida e tomarmos cuidado com ela é de que a saúde tem uma correspondência direta com a mente. Quando a mente está equilibrada, você está no domínio das emoções, você tem controle das situações. Quando você medita, quando você tem uma série de cautelas e não vive uma vida estressada, você tem uma saúde boa. Às vezes, em razão da herança genética, a pessoa tem todo esse quadro e acaba contraindo um câncer, mas isso é um processo natural da herança genética. O problema é que os estudiosos da época estão registrando várias doenças que têm uma sede interessante na mente doente, na mente perturbada, na mente tensa, no processo da ansiedade, no campo de muitas ocupações, atrás do interesse imediato, do prazer muito próximo ao conforto, às realidades, sem dar um estacato, sem fazer as suas férias, sem fazer um processo interiorizado de pacificação interior, e nós vamos acumulando alguns processos. É interessante, os estudiosos desta área dizem que nós temos no inconsciente o arquivo das nossas emoções, dos nossos fatos. Quando nós temos um fato, uma emoção de ordem negativa, o consciente registra e manda para o inconsciente. Sempre vamos tendo estas realidades e vai havendo uma soma. Como nós estamos numa época difícil, uma atividade constante com campos negativos, a maior parte do nosso tempo está vinculada com fatores negativos. Então, o inconsciente vai acumulando aquilo que o consciente rotula de negativo. Chega num índice maior do que o aceitável e você começa a ter um problema. Emoções fortes, irritabilidade, agressividade, neurastenia, não tem condições mais de suportar aqueles campos naturais da vida, que são os amargores comuns, as decepções comuns, as provas menores de cada dia, e você começa a produzir uma imersão deste campo que está na mente para o corpo físico. O corpo físico tem um nome, soma. Então, quando nós somatizamos uma doença da área psíquica, significa que você está ficando doente, cuja finalidade, ou seja, lá no seu nascedouro, é uma rotulagem de uma situação negativa que a mente não teve condições de equilibrar. Isto é interessante porque os estudiosos dizem que quando você aumenta esse processo de negatividades e começa a somatizar, a ficar doente no corpo físico, que é a resultante da falta do controle do campo psíquico, você começa a ter herpes, dores de cabeça, dores de estômago, começa a ter dores lombares. As situações chegam a um ponto em que você pode registrar perturbações cardíacas, perturbações neurológicas, perturbações no campo gastrointestinal. E este fator, chamado dor de barriga, nós vamos encontrar exatamente a falta do controle. Então nós viemos aqui para dizer o seguinte:
É necessário buscar um processo de prevenção. Qual seria o melhor caminho? Primeiramente, saber por que você está entristecido, por que você está magoado com alguém. Às vezes nós temos uma zanga muito grande de alguém, enfermamos o nosso corpo, porque o nosso filho está usando drogas, mas tem mais 3 filhos. Talvez você esteja muito triste, porque você está se auto-acusando no processo da culpa. Não, você deu o que você poderia dar. A conduta dele, ele é responsável por ela. Se nós fizermos esse dimensionamento mental e produzirmos um investimento no contexto psicológico, da meditação, da oração, da consubstanciação positiva, buscar situações superiores, alegres, produtivas, renovadoras, para compensar a tabela de negatividade, ela vai diminuindo, vai aumentando a tabela de positividade e você sai desse processo doentio. É importante a religião em qualquer área que você escolha, porque vai fazer a recondução pelo verbo religar, de religar. Religião é religar o homem a Deus, religar o homem às suas potencialidades, religar o homem aos seus processos de produção iluminativa e bela. Portanto, a nossa mensagem é que você tem que fazer um checklist na sua vida e aumentar a positividade e, se possível, meditar e viver os caminhos do nosso amorável Senhor, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parabéns, sempre muito brilhante, buscando o assunto lá atrás, para chegar a Deus e a Jesus, que é a palavra de fé. Parabéns, viu, doutor? Valeu, obrigado. Vale a pena ter o senhor aqui muito, viu? Valeu, obrigado. Valeu muito. Muito obrigado, nosso querido doutor Luiz Carlos Barros Costa. Na próxima terça-feira, você tem um encontro com ele aqui no seu canal 10.